mais uma vez estudarmos a palavra de Deus com vocês, podemos falar das coisas de Deus, né? É importante, meus irmãos, nós entendermos que falar das coisas de Deus e estudar a Bíblia, ela, com o passar dos anos, a cada dia que passa, ela se torna mais urgente, mais proeminente, porque, infelizmente, a, a ignorância em relação àquilo que está escrito na palavra de Deus determina muitas das decisões e muitas das ações das pessoas, né? Não somente das pessoas, mas também como ações de nações, né? Muita coisa está acontecendo no nosso mundo porque as pessoas, infelizmente, se distanciaram da palavra de Deus, né? É por isso que nós estamos estudando eclesiologia e história da igreja, e hoje, o tema da aula de hoje é a Contra-Reforma. Nós vamos falar sobre a Contra-Reforma ou a reforma da Igreja Católica. Por quê? Porque dentro da eclesiologia e história da igreja é o próximo evento. Nós falamos nas duas aulas anteriores sobre a reforma protestante, suas causas, seus efeitos e os erros que os erros, tanto comportamentais quanto doutrinários, que os reformadores cometeram. Então é importante a gente entender isso aí, tá? Aqui nós não estamos advogando nem pela reforma, nem pelo sistema católico, né? Nós entendemos que tanto o sistema católico quanto a reforma protestante, quanto a igreja reformada, eles são sistemas religiosos que, por estarem contra a palavra de Deus, eles acabam escravizando as pessoas, né, a doutrinas que são antibíblicas ou são contrárias ao que a Bíblia diz. Uma leitura simples da Bíblia já mostra isso para a gente, né? Então é importante a gente entender isso. Então, Lutero cometeu erros, Calvino cometeu erros, Armínio cometeu erros, Zwingli cometeu erros, John Wesley cometeu erros, né? Os anabatistas cometeram erros, os puritanos nos Estados Unidos cometeram erros. Então, todos esses personagens, é importante a gente entender isso, cometeram erros, tanto de comportamento, nós vimos na aula anterior, como doutrinários. É importante que se diga isso. Então, a reforma, ela foi importante como acontecimento histórico, principalmente pela democratização do texto bíblico, né, para as pessoas, né? Então a Bíblia começou a ser traduzida, né, para o vernáculo, para as línguas dos diversos povos, para o inglês, para o alemão. Isso você acaba democratizando, né, a informação, e quando você democratiza a informação, o que que acontece? Você acaba proporcionando a cada pessoa, né, a sua própria busca de Deus. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, a intenção de Jesus foi exatamente essa. Por isso que aquele sistema, eu volto a dizer sobre isso, e eu já falei isso inúmeras vezes nos vídeos anteriores. Por isso que aquele sistema baseado, meus irmãos, no sacerdócio, baseado numa estrutura sacerdotal medianeira. O que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, você tinha um sacerdote, a igreja, ela tinha um sacerdote, o sistema religioso ele tem um sacerdote humano, e esse sacerdote humano faz a mediação do teu relacionamento com Deus. Então, entre você e Deus tem um sacerdote humano, né? A reforma, a reforma protestante, né, os reformadores, quando eles iniciaram a reforma protestante, né, Martim Lutero defendeu algo maravilhoso, chamado sacerdócio universal de cada crente. Então, ele
ele propõe o quê? Ele propõe que este sistema, cuja mediação era feita por um sacerdote humano, esse sistema não era mais válido, de acordo com a palavra de Deus. Esse sistema não era mais válido porque Jesus Cristo, ele veio, e quando Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, ele completou a sua obra salvífica aqui no mundo, ele proporcionou o quê? Ele proporcionou que nós, né, que cada pessoa agora, pela ação do Espírito Santo, tem a possibilidade de estabelecer um relacionamento com Deus, um relacionamento crescente, um relacionamento ascendente, tanto em conhecimento quanto em intimidade com Deus. Então é importante a gente entender isso, sabe, irmãos? Por quê? Porque isso é, desfaz, né, todas essas estruturas que existiram no passado e existem hoje, tá? Infelizmente, né, os reformadores, eles começaram bem, mas terminaram mal. Eles começaram bem por quê? Porque eles proporam o sacerdócio universal de cada crente, mas terminaram mal por quê? Porque cada estrutura religiosa dessa, o luteranismo, o calvinismo, né, o protestantismo de uma forma geral, ele reeditou aquilo que já existia, por exemplo, no sistema católico. Ou seja, você precisa de, de um sacerdote, você precisa, né, de um ministro, né, de um líder religioso para mediar o seu relacionamento com Deus. E talvez aí algumas pessoas, alguns pastores é, é, mais convictos, alguns pastores da reforma dogmática, não, mas não é bem assim, não. É assim, sim. Inclusive, isso está escrito, né, e subentendido nas declarações doutrinárias das diversas igrejas, né? Por isso, irmãos, que, por exemplo, algumas igrejas, ou na grande maioria delas, o batismo que é válido é o batismo que é feito pelo pastor ou pelo padre, né? Ou pelo pastor ou pelo padre. E nós vimos, a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra isso, meus irmãos, né? Que o batismo, né, ele pode ser ministrado por qualquer pessoa, independentemente se ela tem ou não função, vamos dizer assim, sacerdotal dentro de um sistema. Por quê? Porque a Bíblia mostra isso. Nós temos exemplo, por exemplo, o eunuco da rainha Candace, né, ali em Atos, ele foi batizado por Filipe. Filipe, ele era um diácono, né, da igreja primitiva. Um dos maiores apóstolos, um dos grandes apóstolos, ou o apóstolo que levou o evangelho aos confins da terra, que foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o grande sistematizador da doutrina e da teologia da graça, biblicamente falando, ele foi batizado por Ananias. Quem era Ananias, meus irmãos? Ananias era um homem piedoso, era um crente comum, mas ele teve o privilégio dado pelo próprio Deus, que foi Deus que mandou ele lá, para batizar Paulo. Então, meus irmãos, a Bíblia tem exemplos e a Bíblia mostra para a gente que, de fato, o sacerdócio universal de cada crente, ele é uma realidade inaugurada pelo Senhor Jesus. Então, infelizmente, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, mas, infelizmente, as doutrinas, né, os corpos doutrinários das diversas denominações, onde eles mentem teologicamente, quando eles impõem a obrigação de um pastor ou de um reverendo
ou de um bispo. Somente essas pessoas podem fazer isso, né? Então, meus irmãos, eles mentem teologicamente fazendo isso. Por quê? Porque, eu volto a dizer, o importante não é o rito, o importante é o que aconteceu espiritualmente antes do rito. Porque o rito não promove espiritualidade nenhuma, ao contrário do que muitas pessoas fazem. O batismo, o que é o batismo? O batismo não é um sacramento, né? Essa doutrina sacramental, ela é um grande equívoco. Por quê? Porque o batismo não é um sacramento. O batismo ele não tem poder para conferir graça, para salvar a pessoa. Não. A pessoa só é batizada porque ela já é salva. A pessoa só é batizada se ela já alcançou a graça, se ela já recebeu a graça e se ela já foi receptáculo pela misericórdia de Deus dos efeitos desta graça. Então é importante que se diga isso, meus irmãos. É importante que se bata nessa tecla. Tá ok? Por quê? Porque as pessoas têm errado, as pessoas têm se equivocado muito em relação a isso aí, né? E, infelizmente, né, os reformadores, eles foram importantes historicamente, volto a dizer, foram importantes, inclusive, para a democratização do conhecimento. Foram importantes, sim, para a possibilidade, para disponibilização, vou colocar este termo, a disponibilização do evangelho verdadeiro às pessoas, né, de uma forma mais ampla, isso sem dúvida. Entretanto, foram cometidos erros, são pessoas falíveis, são pessoas que erram, né, são pessoas que cometeram os mesmos erros da Igreja Católica. Então, é importante a gente entender isso, né? A Reforma Protestante foi um movimento de extrema importância, historicamente falando. Agora, doutrinariamente falando, foi importante também? Foi, mas também é questionável. Eu fico muito preocupado quando vejo pastores, eu defendo a, a, a doutrina reformada. Cuidado, né? A doutrina reformada na essência é um, a doutrina reformada na prática é outra, tá? Então, a doutrina reformada do sacerdócio universal de cada crente precisa ser vivenciada e defendida de fato na prática, dentro das estruturas reformadas de hoje, e elas não estão sendo defendidas, elas não estão sendo praticadas, infelizmente. Infelizmente, né? Tanto católicos quanto reformados, eles ainda reeditam uma estrutura sacerdotal que, pela obra de Cristo, ela foi desfeita. É importante que se diga isso. Pois bem, então, nós tivemos a reforma e, a partir daí, veio uma contra-reforma. O que foi a contra-reforma? Ou alguns historiadores preferem chamar de reforma dentro da Igreja Católica. Foi a tentativa da Igreja Católica, né, de reagir, né? Ela tinha que fazer alguma coisa. Ela estava perdendo muitos membros, ela estava perdendo a influência em várias nações, né, principalmente no norte da Europa, né? Ela estava perdendo sua influência de forma brutal, né? E, em alguns casos, perdeu completamente a influência, né, de forma brutal em algumas nações daquela época ali do século XVI. E aí, meus amados, era necessária uma reação. Era necessário, então, que ela reagisse. E aí, então, a Igreja Católica, ela reage como? Ela reage com um movimento chamado Reforma da Igreja e a chamada, ou
também por alguns historiadores de contra-reforma. O que foi a contra-reforma? A Igreja Católica, então, ela se reestrutura, né? Ela começa a olhar um pouco para si, aquilo que eu falei em algumas aulas anteriores. A igreja precisava fazer uma autocrítica, né? A Igreja Católica nunca fez isso, né? Então ela precisava fazer uma autocrítica, ela olhar para dentro de si, puxa vida, esta doutrina está errada. Esta doutrina é contra ao discurso bíblico, né? Então, é, ela reage, mas ela reage é, não melhorando a sua situação teológica, mas piorando a sua situação teológica. Então, diversos concílios aconteceram, né? E eu quero destacar aqui Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, né? Esse concílio ele é interessante porque ele aconteceu durante um período de 18 anos, praticamente, né? E ele aconteceu em três fases: 1545 até 1547, depois 1551 até 1552 e depois 1562 até 1563. Então, foi um concílio que, durante 18 anos, eles discutiram o que fazer para minimizar os estragos provocados pela, pela, pela reforma protestante, pelo protestantismo. E aí, meus amados, eu quero destacar aqui algumas coisas que foram feitas. Então, 1545, de fato, começa a reforma católica ou a contra-reforma protestante, né? E aí eu vou colocar assim esse período, lógico que esse período ele foi muito mais amplo, mas eu quero destacar, né, o período de 1545 a 1563, que é o período que engloba principalmente o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento foi um concílio católico que estabeleceu princípios doutrinários para a Igreja Católica no sentido de combater, no sentido de se opor à reforma protestante. E olha só como é que eles fizeram. Em 1545, a tradição é declarada como de igual autoridade com a palavra de Deus. Pastor, o que significa isso? O que isso quer dizer? Meus amados, a Igreja Católica, o que ela faz? Como ela estava vendo que estava perdendo muita gente, como ela estava vendo que estava perdendo muitas pessoas para a igreja, muitos membros para o protestantismo, ela, numa reação, ela estabelece algumas coisas no Conselho de Trento. Dentre outras coisas, eu vou ver se eu consigo falar nesses 40 minutos que nós temos ainda de aula, dessas coisas. Então, olha, eu vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, página 38, parágrafo 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja Católica estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que juntos, cada qual ao seu modo, sobre a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Você entendeu o que eu acabei de ler? Então, vou colocar em palavras assim mais claras.
Então, a Igreja Católica, e isso foi estabelecido no Concílio de Trento, né? Ou iniciada, essa ideia, essa consolidação de ideias foi iniciada no Concílio de Trento. E o que a Igreja Católica hoje ela tem como doutrina? Ela diz o seguinte, ó, a sagrada tradição, ou seja, a tradição da Igreja Católica, o magistério da Igreja Católica, né? Os bispos e os padres unidos ao bispo de Roma, ao Papa. Os bispos e os padres que estão unidos, que concordam com o bispo de Roma. E a Sagrada Escritura, elas têm o mesmo nível de autoridade. Então, olha só, meus irmãos, como é importante a gente entender isso. Eles estão dizendo que a tradição da Igreja Católica, ou seja, os documentos da Igreja Católica, né, produzidos lá pela Cúria Romana, o magistério da Igreja Católica, ou seja, o que o Papa diz, o que o bispo diz e o que o padre diz, e a Sagrada Escritura tem a mesma autoridade. Complicado isso, hein? De acordo com essa passagem, as Escrituras, a tradição da Igreja, ensinos entregues através dos tempos, e o magistério, a tarefa de dar uma autêntica interpretação da palavra de Deus, são de igual importância. No parágrafo 35, olha só, na página 35, parágrafo 82, de acordo com a Igreja Católica, é dito o seguinte, preste atenção. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus. É redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação fielmente, a conservem, exponham e difundam. Página 35, parágrafo 81 do Catecismo Católico. Né? Olha só o que diz na página 36, parágrafo 85. Eu estou lendo o Catecismo da Igreja Católica. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja Católica, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, ou seja, aos bispos em comunhão com o Papa. Você percebeu o que está escrito aqui? O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja Católica, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isso é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma, página 36, parágrafo 85 do Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados, perceba que a Igreja Católica, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a palavra de Deus, que é a Bíblia, tem o mesmo valor que a tradição da Igreja Católica e o mesmo valor que o magistério da Igreja Católica, que são os bispos, os padres e o Papa. Olha só, a Bíblia tem o mesmo valor da tradição, ensinos que foram transmitidos através dos tempos, essa é a tradição da Igreja Católica. Todos aqueles ensinos, aqueles escritos, é isso que é importante, ó. Os escritos de Santo Agostinho, Tomás de Aquino,
Jerônimo, desses bispos da Igreja Católica, têm a mesma autoridade que a Bíblia. E que aquilo que o Papa diz, aquilo que os bispos dizem e aquilo que os padres dizem tem a mesma autoridade que a Bíblia. Meu irmão, isto é um absurdo completo, isto é uma inverdade completa, isto é uma mentira descarada. Isso é uma mentira descarada. Então, quando a igreja ela reage à reforma fazendo assim: vamos escravizar as pessoas. Por quê? Porque não adianta ao católico, não adianta ler a Bíblia. Você concorda comigo? Não adianta ler a Bíblia. Porque o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja Católica, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isso é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Então, somente quem interpreta a Bíblia corretamente é quem? Os padres, os bispos e o Papa. Vou repetir. Isso é doutrina da Igreja Católica. Escuta, crente, isto é doutrina da Igreja Católica. Só quem interpreta corretamente a palavra de Deus são os padres, os bispos e o Papa. Só eles conseguem interpretar a Igreja Católica, a Bíblia. Então, ora, se somente eles, então isso que é o magistério da Igreja Católica, o ofício de interpretar. Se só eles interpretam corretamente a Bíblia, eu vou ler a Bíblia para quê? Eu vou acreditar naquilo que eles dizem. Né? Por isso que católico é rebanho, né? É rebanho mesmo, é boi, né? É boi, né? Por quê? Porque você não pode ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você está indo contra a doutrina do magistério da Igreja Católica. Você não pode ler a Bíblia. Você tem que ler o quê? Você tem que ler as instruções do magistério da Igreja Católica. Meus irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Você colocar ensinos de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, né? Ou seja quem for, de Lutero, de Calvino, você colocar esses ensinos na mesma autoridade que a palavra de Deus, sabe como é que é o nome disso? É blasfêmia, meus irmãos. Isso é blasfemar contra a Santíssima Palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é inerrante. Somente a Bíblia é a verdade. Nada mais é a verdade. Só a Bíblia é a verdade. É isso que nós defendemos, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Ok? Então, meus irmãos, é importante a gente ver isso aqui. Eu vou ler aqui, ó, páginas 42 e 43, parágrafo 119 do Catecismo da Igreja Católica. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes. O quê? Que diretrizes? De que somente a tradição católica, somente o magistério católico interpreta, da Igreja Católica Apostólica Romana, interpreta corretamente a palavra de Deus. Por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja. Pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja Católica, que exerce o divino mandato do magistério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Olha aí, ela reafirma isso aqui nas páginas 42 e 43, parágrafo 119 do Catecismo da Igreja Católica.
São amados, pelo amor de Deus. Olha só o que que... Quando você pertence, quando qualquer grupo religioso, escuta, crente, preste atenção no que eu vou falar para você. Preste atenção, você do tudo que eu vou falar para você. Quando qualquer grupo religioso fala que a verdade está somente nele, este grupo, ele começa a se tornar uma seita, porque a verdade não está nele, a verdade só está na palavra do Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus. A verdade só está aqui. Não, a verdade não pertence a nenhuma estrutura religiosa. A verdade não está contida, ela não está encapsulada a nenhuma ideia ou a nenhum corpo de doutrina de instituição religiosa nenhuma, porque a verdade ela é superior a isso, ela vai além disso. Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda isso. O próprio apóstolo Pedro ele vai falar sobre isso. Abra a sua Bíblia aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Estou lendo a Bíblia, tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do 12 até o 21, para ninguém falar que está lendo fora do contexto, não. Nós vamos ler do 12 até o 21. Vamos lá. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas. Se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou seja, enquanto estiver vivo neste corpo, é isso que Paulo está dizendo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então, Jesus Cristo revelou a Pedro que ele iria morrer, dentro em breve. Eu me empenhei, eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas enganosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida, a voz que diz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Santo Monte. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia, olha só, assim, preste atenção, crente. Preste atenção, crente. De novo, preste atenção, crente. Você aí no YouTube, que vai assistir esse vídeo, preste atenção. Assim, ou seja, por causa de tudo aquilo que eu falei para vocês, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, que era a Bíblia de então. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Olha só, ele está escrevendo para a igreja. Pedro, ao contrário da Igreja Católica, e olha que eles falam que Pedro é o primeiro Papa, né? Então, o Papa Pedro aqui está falando, está pregando o contrário que a Igreja Católica prega. Porque Pedro está dizendo assim: olha, vocês farão bem se vocês prestarem atenção na palavra de Deus. Preste atenção na palavra de Deus. E a Igreja Católica fala o quê? Olha, você não precisa ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia para você. Assim é muito cômodo, né, irmão? Né?
E assim também é muito fácil de você ser enganado, porque você não conhece nada, né? Então deixa de ser bobo. Que a Bíblia orienta o quê? O que a Bíblia está orientando? Que você leia, que você preste atenção, que você medite dia e noite na palavra de Deus. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, verso 20. Saibam. Saibam o quê? Que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Eu vou ler de novo aqui. Isso aqui é muito lindo. Olha só. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia, nenhuma parte da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Eu vou repetir aqui, ó. Pois jamais a palavra de Deus teve origem na vontade humana. Eu vou repetir. Pois a palavra de Deus jamais teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, levados, inspirados pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, dizer, presta atenção, presta atenção aqui, crente, dizer que um determinado grupo, somente um determinado grupo de pessoas tem autoridade para interpretar a palavra de Deus, sabe como é que é o nome disso? Gnosticismo. Somente um grupo de líderes, somente num grupo de sacerdotes está a verdade. Não, a verdade está na Bíblia. A verdade está ao alcance de você. A verdade está aí, perto de você. E o mandamento de Deus não é difícil de entender. Então, amados, prestem atenção. Prestem atenção nisso. Tão importante a gente entender isso. Hein? Quando a Igreja Católica ela reage à reforma, uma das primeiras coisas que ela faz é o quê? Escravizar quem já é católico. Por quê? Porque para o católico não adianta ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia para quê? Se você não sabe interpretar. É isso que a Igreja Católica fala para você. Você não tem possibilidade de interpretar a palavra de Deus. Só os bispos em comunhão com o bispo de Roma. Não é assim que está escrito lá no catecismo? Eu desafio você que é católico aí, vá lá ler o catecismo da Igreja Católica e para de bobeira de escrever comentário impróprio aí. Apesar que se escrever comentário impróprio, eu vou responder, não tem problema nenhum. Mas a Igreja Católica fala que você não tem capacidade de interpretar a palavra de Deus. É isso que a Igreja Católica fala. E essa foi uma reação lá, promulgada no Concílio de Trento, lá, que começou a ser estruturado no Concílio de Trento, lá na Contra-Reforma, né? 1500 e alguma coisa lá, 1545, 46, começou a surgir essa ideia. Século XVI. Desde o século XVI, a Igreja Católica, como reação à reforma protestante, ela tem como objetivo escravizar. Infelizmente, hoje, as pessoas, a grande maioria das pessoas, estão escravizadas dentro dos diversos sistemas, inclusive sistemas reformados. Por quê? Porque tem-se esse ensino em menor monta ou em maior monta, mas os diversos sistemas religiosos têm-se essa prática, ou seja, eles desestimulam a pessoa
ao conhecimento da palavra de Deus. Eu, pelo contrário, convido você a conhecer a palavra de Deus. E eu, ao contrário do que eles fazem, eu peço, não acreditem em mim. Verifique na palavra de Deus. Verifique lá na palavra de Deus. Salmos 119, verso 160, diz assim: as tuas palavras, Salmos 119, verso 160. Né? Vamos ver como é que está aqui na minha versão. Salmos. Abra sua Bíblia aí, querido. Salmos 119, né? O maior capítulo da Bíblia, né? Salmos 119. 160. A verdade, preste atenção, gente. Preste atenção. Eu vou ler aqui. Eu estou lendo a Bíblia. Confira na Bíblia. A verdade é a essência da tua palavra. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Isso é a Bíblia que está falando, dela mesma, inclusive. A verdade é a essência da tua palavra. Então, qual é a essência da Bíblia? A verdade. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. Isso não sou eu que estou dizendo, não, gente. É a palavra. Mas vamos continuar. Abre aí, vai lá para Salmo 12. Salmos, capítulo 12. Salmos, capítulo 12. Eu vou ler toda ela, todo ele, tá? Salmos, capítulo 12. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado, do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei segurança que tanto anseio. As palavras do Senhor são puras, são como a prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Já parou para prestar atenção nesse salmo? As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinado. Senhor, tu nos guardarás seguro, e dessa gente nos protegerá para sempre. De que gente? Dessa gente que diz, poxa, olha, o que a gente fala é o que está certo. Eu tinha que ler aí o verso 12, o Salmo 12. Leia o Salmo 12. Do que Deus nos guardará? Dessas pessoas que dizem que as palavras delas
é que são puras. Meus amados, escuta, crente, não é a minha e a sua palavra que é pura. A palavra pura é a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar? Vamos lá. Vamos lá para o novo agora. Salmos não. João. Já li esse texto aqui, mas vou ler de novo. Né? Vamos lá. Vou ler a partir do 13 até o 19. Do 13 até o 19. Ok? Vamos lá. Olha só o que diz a palavra. Agora, isso é Jesus orando, né? Quando Jesus ora ao Pai, e ele ora pelos crentes. Olha só. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também para que eles sejam santificados pela verdade. E se a verdade é a palavra de Deus, quem é que nos santifica diante de Deus? A palavra dele. Amém, querido? Então, a reação da Igreja Católica na Contra-Reforma, ela teve como objetivo escravizar as pessoas. Por quê? Porque se a interpretação correta da Bíblia, mesmo com um texto tão claro como este, né? Se você souber o básico de língua portuguesa, você interpreta esse texto, né? Mas se de acordo com aquilo que foi feito lá em 1545, 46, de acordo com o que foi estruturado ali no Concílio de Trento, se a interpretação da Bíblia ela só é verdade, só é verdadeira, se for dita pelos bispos em comunhão com o bispo de Roma, né? Então você que é católico, você não precisa ler a Bíblia, não. Acredite no que o padre fala, acredite no que o bispo fala, acredite no que o Papa fala, porque a eles foi dado interpretar corretamente a palavra de Deus. Se você acredita nisso, aí, infelizmente, né, é problema seu. João 17, eu acabei de ler aqui. João 17, do verso 13 ao verso 19. O texto que eu acabei de ler é João 17, do 13 ao 19, que é a oração de Jesus Cristo. Ok? Ok, meus irmãos? Então vamos entender isso, né? Quando a gente fala. Então a Igreja Católica, né, em vez de melhorar, né, de reagir, de reconhecer os seus erros, o que ela faz? Ela piora a situação. Ela promove ainda mais, ela promove ainda mais a alienação de quem é católico.
Vamos continuar lendo? Vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Vou ler a partir do verso 18. Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 18. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na santa cidade, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, estou lendo a Bíblia, tá, gente? Então, o que que João está dizendo aqui? Não é João, né, gente? O que que o Espírito Santo de Deus inspirou João a dizer aqui? Ele está dizendo aqui, olha, se alguém acrescentar ou tirar qualquer parte da Bíblia, se alguém acrescentar qualquer ensino que não está na Bíblia, se alguém defender qualquer tese e ensinar essas teses às pessoas que não está na Bíblia, essa pessoa não tem parte na árvore da vida. Não é isso que está escrito na palavra, gente? Não é isso? Então, quando se ensina que o batismo salva, quando ensina que a salvação vem pelas obras, quando se ensina, né, que Jesus não é suficiente para a salvação, quando se ensina que Maria é medianeira, intercessora, quando se ensina que Maria é, é, é auxiliadora, quando se ensina que Maria foi assunta aos céus, quando se ensina que Maria foi nascida sem pecado, porque isso tudo a Igreja Católica ensina. Te pergunto, onde estas coisas estão escritas na Bíblia? Quando se ensina a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa é infalível, né? Nós vamos falar sobre isso, que também foi uma das doutrinas, foi uma ideia que surgiu lá no Concílio de Trento. A infalibilidade do Papa é algo que surge também por causa da Reforma Protestante. Então é sério, meus irmãos. Vamos lá? Vamos continuar? E agora eu vou pedir para você. Vou pedir para você seguir aqui o conselho de Romanos, capítulo 16. Vamos lá para Romanos, capítulo 16. Vamos lá? Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao caminho, ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18. Vou repetir. Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18. Então, meu amado, não seja ingênuo. Não seja bobo. Leia a Bíblia. Aprenda com a verdade. Não deixe ninguém te enganar.
Não deixe líder religioso nenhum te enganar. Está entendendo isso que eu estou falando para você? Então, meus irmãos, eu estou lendo aqui o Catecismo da Igreja Católica e você está vendo aqui. O que a Igreja Católica ensina? Que você não tem condições de ser orientado pelo Espírito, que é um ensino que está em desacordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus prometeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo desceria sobre todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. E se você tem um Espírito Santo, se você entregou sua vida para Jesus e você tem o Espírito Santo, Jesus diz lá em João capítulo 16 e João capítulo 17, leia a Bíblia. Eu não vou ler, não. Vá lá e leia. Leia a Bíblia. Que o Espírito Santo ia trazer à sua memória, ia testificar das palavras de Cristo ao seu coração. Leia a Bíblia. Vá aprender com a Bíblia. Não seja enganado. Eu estou batendo nessa tecla aqui direto para que você compreenda a importância desse ensino. Ok? Vamos continuar? Além dessa doutrina que a gente colocou, também surge nessa época a doutrina do Papa infalível. O Papa é infalível. De acordo com essa doutrina, né, da Igreja Católica, o Papa é infalível em matéria de doutrina, fé e moral. Vou repetir. Em matéria de doutrina, em matéria de fé, em matéria de moral, o Papa é infalível. Né? Então, quando o Papa Francisco, né, ele autoriza abençoar uma união homoafetiva, como ele fez, ele está sendo infalível. Né? É o que diz a doutrina, não sou eu que estou dizendo isso, é o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Eu vou aqui, ó. Vamos lá. Página 255, parágrafo 889. Página 255, parágrafo 889 do Catecismo da Igreja Católica. Para manter a Igreja na pureza da fé, transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua Igreja uma participação na sua própria infalibilidade, que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé sobre a guia do magistério vivo da Igreja. Olha só o absurdo que ele está dizendo aqui. Que o magistério vivo da Igreja é no mesmo patamar que a verdade, ou seja, o Papa não erra, bispos não erram e padres não erram. Isso aqui é uma doutrina tão doida. Isso aqui é um negócio tão absurdo que chega a ser, né? Chega a ser assim, admirável como eles tiveram coragem de botar isso no catecismo católico. Você me perdoe, você que é católico, tá? Eu não estou falando contra você. Você pode ter tua religião, pode acreditar. Se você acredita nisso, pode acreditar. Né? Se você acredita nisso, pode acreditar. Vou continuar lendo aqui, ó, página 255, parágrafo 891. Eu estou lendo aqui o Catecismo da Igreja Católica. Aí você fica chateado comigo, eu não sei por que você fica chateado comigo. Ó, goza desta infalibilidade o pontífice romano, ou seja, o Papa é infalível. Chefe do colégio de bispo, olha só, por força de seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, é encarregado de confirmar seus irmãos na fé. Proclama por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne à fé e aos costumes.
esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Meu Deus do céu! O Papa é infalível, assim como a Bíblia é infalível. É o que na página 255, parágrafo 891, a Igreja Católica afirma. E essa doutrina ela surge quando? Lá na Contra-Reforma. Então, a Igreja Católica sofre os efeitos da Reforma Protestante, em vez de melhorar, ela piora a situação. Porque agora ela está dizendo que um Papa, né? Que o Papa é infalível, assim como a Bíblia é infalível. Está escrito, gente. Não sou eu que estou falando, não, gente. Um homem, a, Bíblia, a Igreja Católica fala que um homem, né, tem a petulância de ser infalível, como a palavra de Deus é infalível. Meu Deus, isso é um absurdo tão grande. Chega a ser inacreditável. Chega a ser inacreditável. Página 255, parágrafo 890. Aí o cara fica chateado comigo. Eu estou lendo aqui, então valendo. Não. Você não conhece nem teu catecismo para conversar comigo? O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que ele liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e costumes. Olha só, meus irmãos, o que o catecismo da Igreja Católica está dizendo aqui. Que Cristo dotou os pastores, ou seja, Cristo dotou todos os padres, todos os ministros da Igreja Católica do carisma. Você sabe o que é carisma, o crente? Do dom. Então, eles inventaram o dom da infalibilidade. Aí você vai lá na Bíblia, procure em todas as... Procura que eu não vou te ensinar, não. Se vira aí. Procura na Bíblia, crente. Se você vai achar esse dom. Lá tem o dom de língua, o dom de interpretação de língua, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de maravilhas, o dom da fé. Tem vários dons. Né? A uns Deus chamou para bispos, outros para apóstolos, outros para professores e mestres. Não é assim que está escrito lá? Aonde? Se vira, procura. Né? Ou você ainda é bonzinho. Essas listas estão em 1 Coríntios e em Efésios. Aí lê lá. Procure lá em 1 Coríntios e Efésios. Aí a Igreja Católica vem e, para reagir à reforma, ela inventa o dom, que é carisma. Ó. Cristo ainda coloca a culpa em Jesus Cristo. Cristo dotou os pastores do carisma, do dom da infalibilidade em matéria de fé e costumes. Ó, em matéria de fé, em matéria de costumes, tudo aquilo que os líderes da Igreja Católica determinam é infalível. Por exemplo, os ministros católicos não podem casar, não podem ter uma esposa. Isto é algo infalível. Não tem erro nisso. Eu te pergunto, onde é que está escrito isso na Bíblia? Pelo contrário, eu já mostrei em vídeos anteriores que a Bíblia prega o contrário. Aquele que quer ser bispo, excelente obra deseja. Que seja marido de uma única mulher. Opa! Então, a pessoa, para ser pastor, para ser bispo, para ser líder da igreja, ele pode ser casado. A Bíblia diz que pode ser casado. Pode, inclusive, ter filhos. Então, deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Você está sendo enganado. Desde 1545, 1546, você está sendo enganado. Né? Página 538
parágrafo 2051. Preste atenção, querido. Página 538, desculpa, 538, parágrafo 2051. Preste atenção aí, crente. A infalibilidade do magistério dos pastores se estende a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral. Sem esses elementos, as verdades salutares da fé não podem ser guardadas, expostas ou observadas. Olha só. A todos os elementos de doutrina. Então, qualquer besteira que um padre falar aí, a infalibilidade do magistério. Então, gente, isso aqui é um negócio tão absurdo. Isso é um negócio tão absurdo, gente. Chega a ser ridículo. Não, mas essa doutrina aqui que eles inventaram lá por causa da contra-reforma chega a ser ridículo. Apesar que também teve reformador que falou a mesma coisa, né? Lutero disse que aquele que não acredita na doutrina dele não pode ser salvo. A doutrina é dele, não é da Bíblia. Ele falou isso também. Então comete o mesmo erro. Vou dizer uma coisa para você. Eu não. A Bíblia. Aí o cara fica chateado com o pastor Renato. Fala, vem esse cara ler a Bíblia de novo. Ué, gente, eu estou lendo a Bíblia. Se tiver coragem, lê comigo aí. Abre lá em Romanos. Vai para Romanos. A partir do verso 9. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, né? A partir do verso 9. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas engano, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois, mediante a lei, nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Meu irmão, preste atenção, crente, e aqui é maravilhoso, esse texto aqui é maravilhoso. Pastor, por que ele é maravilhoso? É porque ele está batendo doído. Esse texto é maravilhoso porque aqui o apóstolo Paulo, preste atenção, crente, o apóstolo Paulo está usando Salmos 14, versos 1 e 2, Salmos 53, versos 1 e 3, Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, né? Salmos 5, verso 9,
Salmos 140, verso 3. Salmos 10, verso 7. E Isaías 59, 7 e 8. E Salmos 36, verso 1. Ou seja, ele pega inúmeros. E é isso que é maravilhoso. Ele pega inúmeros textos do Velho Testamento, que era a Bíblia de então. Por isso que eu fico assim, sabe, bobo. Porque se a pessoa lê a Bíblia ela vai se mostrar clara. Então ele pega todos esses textos do Velho Testamento, Paulo está pegando todos esses textos do Velho Testamento para defender que tese. Está escrito aí, você leu. Ninguém pode ser declarado justo diante de Deus por si mesmo. Por quê? Porque qual é a tese? Todos pecaram. Todos nós estamos debaixo do pecado. E aí, querendo você ou não, Pedro, Paulo, eu, você, Maria, né? João, né? Pedro, Onofre, todos os homens estão debaixo do pecado. Ah, pastor, mas se for assim, né? Como eu vi um padre, é impressionante. Eu vi um padre do YouTube dizendo assim: não, se a gente considerar esse texto, então Jesus também está debaixo do pecado. Pelo amor de Deus, é muita burrice. Né? Vamos lá. 2 Coríntios. Oh, meu Deus. Deixar a Bíblia falar, né? 2 Coríntios, capítulo 5. Oh, Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 11. Tá? Para ninguém dizer que eu estou tirando do fora do contexto, como alguns dizem. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuraremos persuadir os homens. Que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exaltarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor de Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Gente, olha só o que a Bíblia está falando. De agora em diante. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu próprio apelo por nosso intermédio.
por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, meu amado, de acordo com a palavra de Deus, crente, quem é que não conheceu o pecado? Quem é que não tinha pecado? Jesus. E só Jesus não tinha pecado. Todos os outros, todos os homens estão debaixo do pecado e por isso se estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Né? Vamos lá. É impressionante, porque é só você ler a Bíblia. Então a Bíblia mostra, o texto que nós mostramos aqui, claro, de forma clara, é só você ler. Que o único que não tinha pecado, o único ser humano existente que já pisou nesse mundo que não tinha pecado, era quem? Era Jesus Cristo. Amém? Era Jesus Cristo. Certo? Romanos 3, a partir do verso 21. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em quem? Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é fé na igreja, não é fé no pastor, não é fé no Papa, não é fé no magistério, não é fé em nada disso, é fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei ou das obras. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, e pela fé justificará circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. O que Paulo está dizendo? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, que todos pecaram. Segundo, que não tem ninguém infalível. Terceiro, que nós só podemos ser justificados por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que foi o único que não conheceu o pecado, que é o único que é infalível, que é o único que é todo-poderoso, que é o único que é Salvador, que é o único que é Senhor, que é o único que é digno de toda a glória, toda a honra e todo o poder. Somente Jesus. Então, a infalibilidade do Papa ou do magistério é mentira. É mentira. Estão mentindo para você, tá? Estão mentindo para você. Paulo nunca se disse infalível.
Pedro nunca se disse infalível. Pelo contrário, né? Como você não conhece a Bíblia, né? Principalmente você, católico, por não conhecer a Bíblia, você não lê lá que mesmo Pedro, sendo líder da igreja, cometeu erros terríveis. E isso está escrito aonde? Lá no livro de Gálatas, onde Paulo mostrou a hipocrisia de Pedro, quando uma comissão de judeus chegou à região da Galácia, enviados por Tiago, e aí Pedro, por medo, por covardia, né? Para não deixar aqueles judeus chateados, Pedro foi hipócrita. E aí Paulo chamou a atenção dele na cara. Que papa infalível é esse? Que infalibilidade é essa, meus irmãos? Ninguém é infalível. Magistério da Igreja Católica, papa erra pra caramba. O magistério, a nível de doutrina da Igreja Católica, nem se fala. Um pouquinho somente de estudo já destrói isso tudo aí, né? A tradição da Igreja, então, nem se fala, né? E a maioria dos católicos não conhece os livros de Santo Agostinho. Eu já li os livros de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, né? Já li o livro de Santo Agostinho. Você já leu lá as Institutas de Tomás de Aquino? Já leu os escritos? A teologia escolástica, né? que Tomás de Aquino sintetizou através de seus escritos. Você já leu? Já viu os absurdos que tem lá? Já viu as ideias contrárias da palavra de Deus que tem lá? Então, para ler, meu irmão. Para se instruir. Estou pedindo para você acreditar em mim, não. Acredite na palavra de Deus. E você não precisa nem ler esses livros que eu falei para você, né? Leia somente a palavra de Deus. Vou colocar aqui somente mais duas coisas. Em 1546, presta atenção aí, ó. Em 1546, Concílio de Trento aceita os 11 livros que eram considerados apócrifos como canônicos. Ou seja, a Bíblia católica foi igualzinha à Bíblia evangélica até 1546. Aí tem católico que não sabe disso. Esses 11 livros é a Bíblia católica, continua igualzinha à Bíblia evangélica, só acrescida desses 11 livros, que foi acrescida, mas não foi acrescida lá na época, não. Foi esse acréscimo, por isso que é chamado de livros deuterocanônicos. Sabia que esses 11 livros que foram acrescentados em 1546 no Concílio de Trento é chamado também de livros deuterocanônicos. Por quê? Deutero, segundo, canônicos, sagrados, ou seja, eles foram considerados sagrados numa segunda revisão, numa segunda oportunidade. Por isso que é deuterocanônico. Então, preste atenção, gente. Os 11 livros da Igreja Católica foram acrescentados agora, 1546. Um século e meio depois, quase, do surgimento da Igreja. Um século e meio depois do surgimento da Igreja, é que foram botar mais 11 livros. E você deve estar atento com isso. Nós vamos parar por aqui, porque tem outras coisas também. Nessa mesma época, a Igreja Católica proibiu seus membros de ler certos livros. Eu não. A gente aqui não. A gente aqui quer que você siga o conselho de Paulo, né? Observe todas as coisas, retendo somente o que é bom. Inclusive esse vídeo aqui. Observe esse vídeo, retendo somente o que é bom. Deus te abençoe. Eu não sou o dono da verdade. A verdade está na palavra de Deus.
E se esse vídeo for importante para você, que Deus te abençoe. Nós estaremos orando agora, né, por você, né, e que Deus possa te abençoar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinos, obrigado, Pai, porque tu nos grande. Abençoe os dízimos e as ofertas, contribuições que serão dadas, ó Pai, tanto presencialmente lá na comunidade, como aqui, através do canal, através do Pix, da chave Pix, do QR Code. Senhor, que tu possas abençoar a todos aqueles que contribuíram. E que este ensino, e principalmente os textos lidos, que eles possam tocar o coração daqueles que nos ouvem. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau.